Olá, Ô, Cris, minha amiga, tudo bem? tudo bem e você? Tudo certo, graças a Deus. Você tá me Melhor ouvindo agora, direitinho? tudo, estamos ouvindo aí, certo? Melhor Também tô te agora a sua ouvindo direitinho. presença. Beleza, então. Também tô te ouvindo direitinho. Que bom estar aqui de novo ouvindo você, aprender com você. Já falei que você não só fala, mas você edifica e eu falo de novo. Então seja bem-vindo, né? Boa Obrigado, viu, minha noite amiga? para você, boa noite para o pessoal Boa que está noite, boa entrando noite. agora, né? Tem um pessoal dando Exatamente, boa noite. aqui. Então vamos Pode, começar da melhor forma, né? agradeço o carinho, viu? Agradeço aí o carinho de sempre. Seu, do lar do coração. Mande um abraço pro Rafa, para todo mundo aí. É Doce. sempre um prazer estar junto aí a todos Dá um vocês abraço aí. Uma em boa parte noite. também. Mando sim. Meu forte abraço aí a todos que estão aqui conosco e que posteriormente virão a estar, né? É, o pessoal vai entrando depois. Ó, ela entrou aí, ó. Seja Ela entrou aí, ó. bem-vinda. Então vamos começar da melhor forma possível que a gente tem, que é fazendo a oração. Então convido a todos para que a gente possa fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração, silenciando o nosso interior. Deus, Pai querido e amado, aqui estamos mais uma vez reunidos, necessitados do teu aconchego, do teu colo de Pai. Abençoa-nos, Senhor, a fim de que possamos perseverar para vivenciar a fonte de água viva que está no teu Evangelho, que Jesus trouxe há tantos anos e que ainda sentimos tanta dificuldade em praticar. Que Jefferson seja seu porta-voz na noite de hoje, encontrando em nós brechas para trazer a sua fala e que essas falas possam nos iluminar por dentro, nos clarear por dentro, para que possamos encontrar força, fé, coragem, resignação diante dos desafios da vida. Abençoe-nos a cada um de nós e ser conosco hoje, amanhã e sempre que assim seja. Sim. Meu amigo, seja bem-vindo novamente. Hoje você traz um tema maravilhoso. Eu recebi muitas mensagens, as pessoas falando que gostaram muito do tema, né? O tempo, o desespero e a fé. Fica à vontade. Muito obrigado, viu, Cris? Então, meu forte abraço aí novamente a todos que aqui estão conosco. É sempre uma honra poder aqui estar com o lar do coração, essa casa que ilumina tantas pessoas que em sua singeleza, mas também vem tomando muita amplitude, não somente nas redes sociais, mas sem dúvida no plano espiritual, porque essa casa é um ponto de luz de Jesus nos corações que assistem. Bem, lembrando, né? Lembrando que Emmanuel, ele vem dizer que a maior caridade que podemos fazer para com a doutrina é sua divulgação. Então, hoje aqui iremos nos debruçar sobre a presente temática, o tempo, o desespero e a fé. Olha que coisa filosófica, não é? Olha, o tempo, o desespero e a fé. Então, quando a gente vai se debruçar sobre a primeira coisa, que é o tempo, essa temática tão presente no nosso dia a dia, a gente vai entender que o tempo, ele é muito precioso. Só que para você entender a preciosidade, esse brilho do tempo, essa preciosidade que ele possui, é preciso se debruçar sobre uma forma mais séria sobre ele e entender que ele não é somente um tempo para se quantificar, mas para se valorizar, e daqui a pouquinho nós vamos tocar nisso, que é uma mensagem do benfeitor Emmanuel na obra O Consolador. Então, a gente entendendo primeiro a questão, vamos tentar responder o que é o tempo. Então, o que é o tempo? Ora, para a ciência, se a gente for perguntar para os cientistas, olha, o tempo começou em uma explosão fantástica e grandiosa que se chama Big Bang. Ali foi o botão.
por assim dizer, metaforicamente, Deus acionou o botão do tempo neste universo. Porque, de acordo com o Espírito Áureo, na obra Universo e Vida, Cris, olha que grandiosidade. Essa obra, aliás, publicada pela Casa Máter da Doutrina Espírita, que é a Federação Espírita Brasileira, Espírito Áureo, na obra Universo e Vida, no primeiro capítulo desta obra, vai trazer pelas mãos iluminadas do Médio Hernandes Santana que este é um universo, além dos milhares e infinitos universos, que este universo que tem trilhões de planetas, bilhões de galáxias, que ainda não conseguimos nem sequer dar conta de quantificar, é um universo, dentre os vários universos que Deus cria incessantemente. Então, olha a nossa pequenez. Mas o tempo começou para os cientistas nesta explosão e vai terminar, de acordo com Stephen Hawking, em sua memorável obra Uma Breve Viagem pelo Tempo, no Big Crush, para uns, né? Quando o universo está se expandindo, o universo vai retornar para onde ele estava. E aí eles creem que o tempo também vai ser zerado. Então, para os cientistas é isso. E esse tempo vem sendo quantificado, se a gente for pegar da idade mais antiga à moderna, ele vem sendo quantificado de diversas formas. Então, no primeiro momento, ele era pelo Sol, pela Lua, pelos astros. Né? A primavera, o verão, o outono, o inverno ditava as colheitas, a agricultura e tudo mais, né? Esse conjunto de coisas. Então, olha só. Então, isso é o tempo, ele vem sendo quantificado. E aí, criou-se os relógios, os cronômetros, máquinas exorbitantes que medem com precisão segundos, milissegundos, minutos, horas. Criou-se o calendário para a gente se situar melhor, semana, mês, ano. Então, tudo isso é o tempo. E o tempo, a gente tinha ele como absoluto. Chegou Albert Einstein e mostrou, olha, ele é relativo. Olha só o que ele ensinou. Ele vem ensinar assim, o seguinte, para começar, se eu estiver aqui, a Cris estiver em Marte, lá tem 684 dias. Um ano. Então, um ano deles equivale a quase 2 anos nossos. O tempo lá é diferente. O observador que está lá vai medir o tempo contrário daqui. E certamente, quando chegar aqui, ele vai estar mais jovem. E o povo vai estar velho. Isso existe. Então, olha só o Einstein com sua teoria mostrando que no Big Bang não somente se criou o espaço e o tempo, mas o tempo é relativo. E se o tempo é relativo no sentido exterior, quem dirá interior? Aí a gente começa a filosofar. Por quê? Olha só, Cris, se a gente já sente essa relatividade, a ciência vem mostrar de forma objetiva, quem dirá subjetivo? Essa noção que às vezes o tempo está pesado, está denso, não está passando. Um sofrimento que se aconchega ali pertinho da alma, uma dor, seja esta externa, seja essa interna, uma aflição qualquer, um sintoma, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, sintomas de depressão, começa ou a acelerar o tempo ou a retardá-lo. A gente começa a sentir os dias, então, mais acelerados ou os dias mais pesados demoram para passar. Então, isso é o tempo. Só que até agora a gente está falando de quantificação, seja exterior ou interior. Mas mais importante que isso, tem uma coisa que é muito mais importante que isso, que está lá na pergunta 14 da obra Consolador. Olha o que o benfeitor tinha que ser o Emmanuel, né, ô Cris? Tinha que ser ele, não é? Dessa lavra mediúnica, que é uma lavra mediúnica de segurança, de seriedade, é a lavra de Chico. Então, nessa obra, o Consolador, na pergunta 14, olha o que o benfeitor Emmanuel vai dizer a respeito deste tema de hoje. Ele vai dizer o seguinte: a vida é um eterno presente. Mais importante do que quantificar o tempo é valorizá-lo. Vamos pegar a primeira parte. A vida é um eterno presente. Ele não disse que a vida é um eterno passado.
um eterno futuro. Ele disse um eterno presente. Subtende-se que para viver a vida em plenitude é preciso estar com a consciência, no sentido espiritual, para além do agora, mais focada no presente. Em cada atitude, não somente nossa, mas em cada conexão que estabelecemos com o outro. E se o tempo não é para se quantificar, como o benfeitor Emmanuel lembra, mais para valorizar, subtende-se que para que eu possa valorizar algo, eu preciso ter consciência de algo. E agora, esse valorizar dá uma outra conotação ao tempo. Por quê? Porque agora o tempo não está mais na quantificação, mas ele está no presente, como o Emmanuel lembra. Então, aqui agora, Cris, você está gravando em mim um tempo com lembranças, com sentimentos, com pensamentos, e eu estou gravando em você e nos irmãos que aqui nos assistem um tempo com lembranças e sentimentos e pensamentos específicos. É neste valor, nesta relação, que o tempo se colore. Porque o tempo, eu já vou falar do passado e do futuro, mas, sobretudo, este tempo do aqui e do agora, muitas vezes, não é aproveitado em plenitude por nós. Seja porque, né, Cris, a gente está com a consciência aturdida, um sofrimento específico em nossas vidas, e aqui, é claro que eu sempre tenho um amigo que ele fala assim, né, um amigo, o grande Ricardo, um forte abraço para o Ricardo, confrade aqui de Taubaté, ele fala: Jefferson, treino é treino, jogo é jogo, meu querido. Então claro que quando a dor chega, né, Cris, a gente vai ter que aprender a utilizar o tempo de uma maneira mais potente. Às vezes a ansiedade, a gente pensa que a ansiedade chega para acelerar o tempo. Não, a ansiedade chega para colocar a gente no presente. Para mostrar o que? Olha, o excesso de futuro te tira do presente. Assim como o excesso do passado muitas vezes causa depressão, também te tira do presente. O importante é você viver, valorizar o tempo. E é como eu disse, esse tempo aqui agora. Porque depois que tudo isso passar, este tempo não vai deixar de existir, porque ele vai ficar gravado em nós. E quando a gente fala valor, a gente tem que se questionar que marca eu estou deixando na vida do outro e que o outro está deixando em mim. Mas que marca eu estou deixando na minha trajetória do tempo? Eu estou aproveitando a bendita oportunidade de aqui estar agora. Tem gente, às vezes, que não aproveita, e às vezes a gente também, com as coisas do dia a dia e tudo mais, sorriso de uma criança, ou cantar de um pássaro, aquele céu azul tão lindo, a gente está caminhando pensando em fulano, ciclano, a gente, né? A gente está indo para o trabalho pensando nisso, naquilo, não está valorizando uma conversa com o filho, com o marido. Porque Deus é Olha, poeta, Jefferson, sabia? mas com toda Deus é certeza. poeta. Todo dia ele nos presenteia assim com um passarinho cantando, a borboleta voando, aquele céu maravilhoso. E ele fala com a gente através disso também, né? Exatamente. Exatamente. E é preciso ter olhos de ver que vejam o quê? O tempo, aquele tempo que aquela ave está cantando, aquele tempo que aquela borboleta está passando, aquele abraço que muitas vezes a gente ganha daquela pessoa que a gente adora, ama, e que muitas vezes pode ser o último. E que muitas vezes a gente não dá valor naquele beijo da avó que já se foi, do Rosi, e que a gente não dá valor. Olha só. Então, essa grandiosidade do tempo que Emmanuel vai mostrar, Cris, vai tirar essa quantificação. Então não é mais, horas, minutos, segundos, meses, anos, semanas. Não. Tempo é valor. Tempo é entrega de si para o presente. A vida é um eterno presente. Tempo é relação que estabelece consigo, com o outro, com Deus. Tempo é isso. E ele é relativo no sentido, como eu trouxe também, interior. E a gente tem que entender também que o outro, às vezes, está num tempo diferente do nosso. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes eu estou no tempo aqui, o Jefferson é inferior.
Está onde? No tempo da raiva. A Cris está no tempo do amor. Então cabe a ela, olha só, ser mais indulgente talvez comigo, porque ela sabe que o Jefferson está nesse tempo, estará em outro tempo, de acordo com a minha dedicação. Mas hoje o tempo que vivencio talvez seja esse. E amanhã posso amar. Entende? Então essa coisa de valorizar o tempo também nos traz o respeito pelo tempo do outro. O respeito pelo nosso tempo. Respeitar o nosso tempo não é estagnar e ficar na zona de conforto, não. Às vezes a gente é sem vergonha. É ou não é? Não, às vezes a gente é sem vergonha. Ah, o Gerson falou lá que é para respeitar meu tempo. Então vou ficar tranquilo, né? Estou passando por isso e vou esperar aí terminar. Não, vai terminar quando você se esforçar para compreender. Ou talvez, se não for terminar, se esforçar para conviver com isso. Perfeito? Então, essa é a noção do tempo. Quando a gente perde essa noção do tempo, o que acontece? Quando eu estou no passado, quando eu estou no futuro, pode gerar cargas demasiadas de ansiedade. Pode me trazer... Exatamente. É inevitável. É inevitável. E aí, esses sintomas de adoecimento, essa tristeza aguda que muitas vezes nos pega, essa ansiedade, esse pensamento acelerado, tudo isso pode gerar na criatura o desespero. E agora nós vamos filosofar. Às vezes eu sou meio doido, eu gosto de ler uns livros assim, sabe? De filosofia. E nem tem doido para tudo, né, Cris? Olha só. E aí a gente vai se ancorar numa obra fantástica do grande escritor Soren Kierkegaard, pai da filosofia existencialista. Filosofia existencialista que depois vai ofertar, mais tarde, depois, alguns anos, aporte teórico para a psicologia existencialista, e muitos são os autores dentro dessa área, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre e tantos outros, né? Mas o Kierkegaard, ele é, por assim dizer, o Freud do existencialismo, né? Ele é o pai. Então, o Kierkegaard, na sua obra que se intitula O Desespero Humano, uma obra que eu vou dizer para você, Cris, um tanto quanto prolixa, completa, porque é linguagem filosófica, mas só que ela é grandiosa. Nessa obra, O Desespero Humano, nossa, Soren Kierkegaard vai brindar a gente assim, com a visão dele sobre o desespero. Já vou procurar. Ele é uma obra fantástica. Ele vai dizer o seguinte assim, Cris, olha só, eu trouxe duas frases dele. O desespero é uma doença mortal que nos mata, mas que não nos deixa morrer. Uau! Rapaz, o desespero é uma doença mortal que nos mata, mas que não nos deixa morrer. O que o Soren Kierkegaard está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que ele se assemelha, quando a gente fala de uma doença mortal, a gente está dizendo que infalivelmente você vai morrer disso, no sentido físico. É isso que ele quer passar. Ela mata, mas não nos deixa morrer, no sentido de que ela nos mata por dentro todos os dias. Todos os dias que estamos em desespero, o desespero nos mata aos poucos. Olha só, todos os dias que me entrego ao desespero, ou seja, que perco a consciência e deixo as emoções tomar conta, a raiva, o medo, a tristeza e tantos outros, eu começo a criar dentro de mim o desespero, e o desespero tira as rédeas da razão. Ele nos retira do ato de pensar. Só que o Soren Kierkegaard vai dizer ainda, olha só, a cada momento de desespero, se apanha mais o desespero. O presente constantemente desaparece no passado. Então, a cada vez que eu me desespero mais desesperado eu ficarei. E cada vez que me desespero mais,
Cada vez que mais desesperado eu estou, mais preso no meu passado eu fico e longe do presente estou. Profundo isso, não é? Esse Bastante. desespero que surge na nossa vida quando a gente perde a noção do que fazer. Quando a gente é surpreendido pela vida, pelo outro, pelos instrumentos do tempo. Quando chega, porque seja na persona de uma expiação ou de uma prova, o tempo vai chegar. E quando esse tempo chega, trazendo para nós aquilo, a parcela, não vou dizer de dor, mas de aprendizado e renovação que nos cabe, se a gente não tiver uma fé potente, Cristo, uma fé forte, o desespero se instala em nossas consciências. E é aquilo, como ele falou, que é um ciclo, é uma roda. Quanto mais desesperado estou, mais desesperado irei ficar. E quanto mais desesperado estou ficando, longe do preso ao passado e longe do futuro eu estou. Ou seja, eu não estou vivendo a vida, eu não estou aproveitando, eu estou sobrevivendo. Eu não estou existindo. Olha que belo e que profundo. E muitas vezes acontece isso em nossas vidas. Foi como eu disse aqui, treino é treino, jogo é jogo. A gente treina. É ou não é, Cris? A gente lê livros, É. a gente conversa com amigos, a gente filosofa. Cecília Meirelles A gente... até tem um poema sobre a felicidade, que ela diz que os homens, ao invés de viver o momento, ficam medindo a felicidade pelo tempo. Ela diz assim, pelas horas. Ela diz assim: és veloz e fugaz felicidade, custas a vir e quando vens, não te demoras. Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, e para te medir, inventaram as horas. Olha só. Olha o que ela está dizendo. O que Cecília está dizendo? Ela está dizendo exatamente o que a gente está falando aqui, meu amigo. Essa felicidade tão almejada, ansiada por todos nós, essa felicidade que buscamos, a gente não entende que ela não está no ponto final. Ela está no caminho, ela está no trajeto, ela está no percorrer, ela está no presente, ela está no tempo que vivo, no tempo que deixo que os outros marquem em mim, no tempo que marco nos outros. Ela está nessa permuta. Porque achar que ser feliz, minha amiga, sozinho é ilusão. O Cristo, nosso modelo e guia, como relembra a pergunta 625 da obra O Livro dos Espíritos, ele fincou no solo da humanidade que ninguém é feliz por si só. Você é feliz na medida que você se aceita, na medida que você se ama, mas na medida que você ama também. Mas para amar é preciso valorizar o tempo. Esse tempo que a gente está aqui falando sobre ele. É. Esse tempo que muitas vezes se torna o tempo do passado, se torna o tempo da roupa que está no varal, se torna o tempo de algum outro problema. E às vezes não se torna o tempo da caridade, o tempo da ação, o tempo da modificação, o tempo da esperança. Então, olha só. Igual que é a proposta espírita para vir lidar com esse desespero. É aí que surge a indagação, né? Ué, o desespero existe. Soren Kierkegaard chama de doença mortal. Acomete a humanidade, segundo o escritor pai da filosofia existencialista. E a gente vê na clínica, de fato, isso ocorre. O desespero se instalando nas consciências. E aí eu vou dizer para você, alguns vão dizer, é falta de fé. Ué, mas eu conheço pessoas que têm fé e se desesperam. É ou não é, minha amiga? Você conhece também? Eu Conheço. Inclusive, o padre Fábio de Mello é um exemplo disso, que ele teve depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e ele disse que não tinha nada a ver com a fé, o adoecimento dele.
Então, ele traz esse questionamento. Então, como é que eu sou religioso, eu sou um padre, eu prego e tô doente, tô desesperado, cadê a fé? Essa foi a questão, a indagação que ele fez para ele. Na É, verdade, cadê a fé dele naquele momento? Mas não é falta de fé, está vinculado à fé, mas não é falta de fé. Então, olha só, vamos entender primeiro o que é fé? Eu gosto de uma frase muito bela que se encontra na obra Depois da Morte, do apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, onde Denis vai trazer no capítulo Fé, Consolações e Esperança, ele vai dizer o seguinte, que a fé é a confiança do homem em seu destino. Eu acho isso lindo. é lindo mesmo. Ele está dizendo que a fé é a confiança do homem em seu destino e complementando isso na pergunta, numa pergunta que se encontra na obra O Consolador, o benfeitor Emmanuel, ainda articulando sobre a fé, falando sobre ela, ele vai dizer que ter a fé, alcançar a fé, é poder não dizer mais eu creio, mas eu sei. Essa fé raciocinada, fé robusta, é a proposta espírita. Essa fé que vai dizer assim, olha, esse problema que você está, seja físico ou psicológico, precisa de um tratamento. Seja de um médico, seja de um psicólogo ou uma ajuda psiquiátrica. Bom, em paralelo a isso, olha que interessante. Tem uma pergunta aqui. Tem, Não, desespero é mais do que isso, Felipe. Desespero é uma doença mortal. Desespero é mais do que perder a paciência. O desespero é perder a consciência. e ficar no looping, Então, né? isso. Então é mais do que isso. Mas essa proposta espírita, minha amiga, sobre fé, que é de suma importância e bela e tão linda que a doutrina traz, com tanta propriedade, é de que você precisa crer, mas para crer precisa compreender. E quando você compreende, você crê. E na medida que você vivencia esta crença, essa religiosidade, essa experiência de você com Deus, essa experiência vai tornando esse creio em eu sei. E quando a gente atinge esse patamar, menino, a dor vem, a dor está presente. Mas a paciência, a resignação, que são fruto dessa fé, que gera essa confiança do homem em seu destino, em seus caminhos, do porvir, está forte. Mas Denis vai dizer ainda no decorrer desta mesma mensagem, desta mesma obra, que esta fé só pode ser adquirida nas tempestades da vida. É por isso que eu amo Denis. Ao mesmo tempo que ele é ideal, ele é real, ao mesmo tempo que ele expressa a esperança, ele traz a nós a própria experiência dele com a fé. Essa fala dele me lembrou mais ou menos uma fala assim, que eu até coloquei no livro, que vai, o meu livro novo que ainda não foi enviado para a editora. Ele diz assim, eu falo assim, que na escola a vida se assemelha a uma escola, mas na escola a gente aprende lições para fazer a prova, e na vida a gente passa pela prova para aprender a lição. Não é? Exatamente, olha que belo. E se inverte, e essa inversão é preciosa, é ou não é? Porque essas lições vão ser geradas em um tempo, e a depender de como iremos entender estas lições e valorizar este tempo que traz estas lições a nós, a gente pode dilatar a nossa fé, ou a gente pode continuar ainda estagnado no eu creio, porque o objetivo nosso é alcançar esse eu sei, porque olha a diferença que tem em tempo, tem um abismo. Olha, então está acontecendo tal coisa em minha vida, assim, assado. Mas eu creio, então por quê?
olha, isso que está acontecendo na minha vida, eu sei que tem. É sem titubear. Eu sei. Eu sei que tem um porquê e um para quê. Eu sei que não é somente a ferro e fogo no sentido de ser algo que está me sendo devolvido do meu passado, também o é, mas é sobretudo uma lição, como você disse, a ser vivenciada. E somente alcançando esse nível de fé ou se esforçando, lembrando que fé sem morte, segundo o apóstolo Tiago, ela é morte. Então, para alcançar este eu sei, é preciso trabalhar, é preciso entrar no jogo da vida, no jogo do presente, não no jogo do passado. Porque quando a gente está preso no passado, Soren Kierkegaard mostrou aqui, ó, o passado, o presente desaparece constantemente no passado. Porque está querendo dizer que cada vez que você fica lembrando, ruminando, e não lembra no sentido, olha, eu quero lembrar de tal coisa, para me instruir, para construir uma reflexão, para ver onde errei. Quero me projetar no futuro para colocar uma meta específica de entregar um livro a uma editora, mas, sobretudo, eu preciso escrevê-lo, certo? De ter uma casa, de ter filhos, então quero projetar a minha vida para lá caminhar, mas não ficar preso no futuro, no eu quero, porque o eu quero é construído aqui no agora, no eu posso. Essa vontade que Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, caracteriza como sendo a maior potência da alma. A vontade. E na pergunta 909 da obra O Livro dos Espíritos, a gente vai entender que, olha, eles vão dizer às entidades venerandas, vão dizer a Kardec assim, Cristo, que muitas vezes a gente podia, sim, domar as nossas más tendências, más inclinações, falta vontade. Olha só o que eles falam pra gente. É. E aí esse tempo, ele está aqui. E a nossa fé vai mostrar para nós, minha amiga, como olhar as adversidades, como olhar a vida. E estes olhos de ver, estes olhos que são a candeia do corpo, a candeia da alma, são desenvolvidos pelas lições do Evangelho. Então Jesus vai dizer, amai os vossos inimigos, ou coisa dificultosa, porém potente. O que ele está querendo desenvolver na gente? Um olhar de empatia, um olhar de misericórdia, de compaixão, um olhar de indulgência. Então, amar o inimigo é devolver o mal que ele nos entrega com o bem que pode ser feito, é pagar mal com bem. Nessa lição, eu estou aprendendo o quê? A ampliar os olhos, a visão, com as lupas do amor. Quando eu falo assim, olha só, vou ver aquela lição de Jesus, do argueiro e da trave no olho. Não olhar o argueiro que está no olho do irmão, mas a trave que está em mim. Estou aprendendo, os meus olhos estão desenvolvendo o olhar para si mesmo, a humildade. E cada vez que eu vou valorizando estes ensinamentos no tempo que está presente, então, a Cris, agora, imagine, Cris, eu te ofendo agora. Acabei de ofender você. A gente está aqui conversando, muito bonito, sobre amor, sobre o tempo, o desespero. Citei Soren Kierkegaard aqui, né? Filosofei, falei. E aí, eu acabo de falar alguma coisa para você, você fala uma coisa para mim e eu pego te retruco na frente de todo mundo. Então, não estou vivenciando plenamente esse tempo. Então, as minhas palavras estão incongruentes. Esse tempo está sendo cego. Não está sendo um tempo com olhar. E é isso que a gente precisa ver. É isso que a gente precisa ver. Nada demais. A sabedoria, né, Jefferson? A sabedoria é você vivenciar aquilo que você aprendeu. Né? Que a gente vê tanta gente falando muito bonito, mas a gente vê poucas pessoas vivenciando aquilo que diz. Por exemplo, eu sei ler, mas eu não pego um livro para ler. Então eu não estou sabendo utilizar
do meu conhecimento, da minha sabedoria. Então eu não sou sábia. Sábio é aquele que coloca em prática aquilo que aprendeu. E a gente está nesse processo, né? Nesse caminho. Com certeza, é um processo, como você disse, um caminho, porque a evolução se dá em saltos, é passo a passo. É passo a passo. Isso as obras da natureza vão mostrar a nós, desde a criação de uma estrela paulatina que leva milhões de anos, nasce na dor uma estrela, aliás, né? O processo do nascimento de uma estrela é extremamente doloroso. Vai a gravidade, o abraço da mãe gravidade vai apertando os átomos, né, de hidrogênio com hidrogênio, com a poeira estelar, vai aquecendo o núcleo e pronto. Depois de milhões de anos, dá vida a uma estrela. Então você tem que passar pela dor para brilhar. Isso é metáfora da vida que o Criador plasma em cima de nossas cabeças. Isso é a coisa mais linda. Vai dizer para mim que não é? Não é? Então, não é? E olha só, então, vivenciar este tempo que aqui estamos agora, a gente fala muito do mundo de regeneração, esse porvir, este mundo que nos encontramos, de provas e expiações, que vai ascender para o mundo de regeneração. Então, olha que caminho. Mas a regeneração, esse período de regeneração, a regeneração do planeta, começa pela regeneração de cada um de nós. Mas como se regenerar todos os dias um pouco mais, gota por gota, sendo que não estamos valorizando o tempo. Sendo que não estamos valorizando o tempo para amar a nós, ao outro, mas acima de tudo a Deus, para vivenciar esta comunhão com Deus, com o outro. Tem gente que fala assim, Cris, olha, Jesus eu amo, o próximo eu tolero. Eu falo, gente, mas olha só, deixa eu dizer para você, o próximo, olha só, nós somos imagens e semelhanças de Deus. Temos a semente desse amor de Deus gravadas em nós, e Deus é amor. E negar o outro é negar esta escada, por assim dizer, em direção ao Pai. Quando eu nego o outro, eu nego a Deus, e consequentemente, se nego a Deus, eu nego a minha própria essência, que foi criada desse amor, por esse amor e para o amor. Que foi criada para o tempo da eternidade, no sentido da imortalidade, porque eterno é Deus, nós somos imortais. Mas essa imortalidade, vida após vida, este tempo do vir a ser, até que nos tornemos um espírito puro. Mas para chegar lá é preciso, primeira coisa, olhar para o passo que eu estou fazendo agora. Qual o meu propósito? Qual o meu propósito? É uma coisa se questionar. O meu propósito aqui, que tempo que tenho que vivenciar, às vezes é na família, às vezes é no centro espírita, às vezes é no ramo profissional. Né? Olha que coisa interessante. Para a gente conduzindo para a rampa final. Certa feita, tinha um maestro muito conhecido, ele escreveu uma sinfonia muito bela e colocou essa sinfonia para ser tocada pela Orquestra de Chicago. E aí ele todo lá, atribulado no camarim, esperando a grande hora que aquela orquestra ia tocar a sua sinfonia, a sinfonia que ele fez com tanto amor, com tanto carinho. E aí chega um repórter você sabe o jeito que é, né? O jornalista chega investigando, bate na porta, e ele falou, olha, já está para começar o evento, entra aqui, fica aqui comigo, e depois a gente vai assistir. Né? Depois a gente assiste e depois eu te respondo as suas perguntas, uma boa, tá bom? Mas eu preciso ver agora, tá? Porque a orquestra vai começar a tocar. É perfeito. O jornalista sentou ali e tudo mais, e tocou, o jornalista ficou extasiado com aquela sinfonia, coisa mais bela e linda, transcendente, e olhou para ele, e o senhor gostou da sua sinfonia? Ficou bela, não ficou? Poderia ter ficado mais. Pena que dos 18, só 17 tocou ela. Eu tinha feito essa sinfonia para 18 pessoas, para 18 violinistas, mas só 17 tocou. O jornalista olhou para ele e ficou cabreiro. Mas como assim 17? Como que você sabe só de ouvir? Como que você sabe? Hein? Eu sei que o senhor é maestro,
tem toda uma vivência, mas como que o senhor sabe disso? E aí ele diz, eu sei. E aí o jornalista não se contentou, deu uma escapadinha, ligou o maestro da orquestra de Chicago e disse, olha, quantas pessoas tinha aí? Aí ele falou, olha, era para ter 18, mas tinha 17. Aí ele voltou lá, foi lá em direção, ele falou, olha, o senhor está certo, mas como é que o senhor, me diga, me explique, por favor. Só de ouvir? Ele falou, olha, eu compus uma melodia especial para cada um. Então, certamente, eu senti falta daquela melodia. E assim é Deus, o Criador, o Maestro Universal. Ele propôs uma melodia especial a cada um de nós. Em cada vida vivenciamos um certo tom desta melodia, tocamos um tom desta melodia, que aqui traduzimos como sendo um propósito. Mas esse propósito ele é colocado em Deus. Esse propósito ele existe em Deus. Esse propósito existe neste tempo maior, que é o tempo valorizado na minha relação com você, na minha relação com os outros, na relação comigo mesmo, mas sobretudo com o divino. A relação com a minha própria consciência, mas sobretudo a relação também no presente, no estar aqui, no agora. E este é um tempo de valor, o tempo em que eu valorizo o amor, o tempo que eu valorizo as pessoas que estão ao meu lado, o tempo em que eu utilizo para tocar uma sinfonia, tocar este propósito que está gravado em mim, fazer ressoar neste instrumento tão pequeno, mas tão belo que somos, os desejos de Deus. E, minha querida amiga, para tanto relembramos de Paulo de Tarso, que na figura de Saulo, ele, que era o doutor letrado, belo, no sentido do saber, um homem, um rabino, possuía uma dominatriz não somente dos conhecimentos gregos, mas sobretudo também da lei mosaica. Saulo estava cego. Saulo tinha um propósito, mas ele estava cego. E foi na estrada de Damasco, foi naquele tempo que ele sentiu a luz de Jesus tocar nele. E não foi a luz de Jesus que cegou ele. É que a luz e o amor de Jesus impulsionou Saulo para dentro dele mesmo. E ele percebeu o quão cego ele estava. Mas olha que belo. Ananias, que era um discípulo fiel do Cristo, portanto a extensão do amor de Jesus, seria quem curaria, seria quem faria Saulo voltar a ver. E quando Saulo retornasse a ver, ele se tornaria Paulo. Um apóstolo que se conectou a partir desse momento com o seu propósito, com o tempo presente, do aqui, do agora, o tempo do amor. E ele vivenciou em toda a sua trajetória esse amor. Ele utilizou do tempo para amar, para executar a lei de Deus em sua vida. E é isso, minha amiga, que este tempo nosso seja o tempo para amar, seja o tempo para se amar, amar ao próximo, seja o tempo de vivenciar as felicidades e alegrias com aqueles que amamos, com a família, que seja tempo de superação, seja tempo de recomeço, mas jamais de desespero, seja tempo para fortalecer, para aprimorar a nossa fé. Portanto, Jesus, nesse sentido, é a porta e Kardec sempre será a chave. Muito obrigado, viu, minha amiga? Eu que agradeço. Quando você trouxe Saulo, eu gosto demais da história de Saulo. Inclusive, quem não leu ainda, que está assistindo, Paulo e Estevão é um livro maravilhoso, vale muito a pena ler. Eu costumo dizer, sabe, Jefferson, quando ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, e que ele fica cego, e Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai, olha para Jesus e ao invés de se justificar ou de se desculpar por tudo que ele fez, não, ele toma para si a responsabilidade de tudo que ele fez e devolve a Jesus outra pergunta. A pergunta de Jesus, ele vai com outra pergunta. Que queres que eu faça? E aí Jesus fala, entra na cidade e lá te direis. E Saulo vai, ele vai cego, cambaleante e entra. Aí eu costumo dizer assim, que a primeira lição da vida de Saulo foi confiar.
E eu acho que essa também é a nossa primeira lição. Confiar apesar de. Confiar apesar dos desafios, apesar dos dias estarem nublados, estarem sombrios, confiar. Acho que é a nossa primeira lição também. Acho que o que você propõe para a gente aí é confiar. Saber aproveitar o tempo. E aqui eu lembro de Sociedade dos Poetas Mortos. Eu amo esse livro, esse filme. E lá o professor vai falar, carpe diem, aproveite o dia. Mas aproveitar o dia não é aproveitar o dia no sentido de eu vou viver como se hoje fosse meu último dia e eu vou enlouquecer em festas e não. Eu acho que é mais aquela questão de eu vou entender a vida. Para que eu tô aqui? E você respondeu, a gente tem um propósito. E qual é o meu propósito? E quando a gente descobre qual é o nosso propósito, a gente pode até falar como Saulo, já Paulo disse lá no final da sua vida, ninguém me moleste, pois carrego em mim as marcas do Cristo. Então, se a gente saber entender, utilizar o tempo e entender que o tempo trabalha ao nosso benefício e nós podemos trabalhar o tempo ao nosso benefício também, a gente pode ir subindo um degrauzinho na evolução e aprendendo com o desespero, que às vezes é necessário, mas que quando o desespero vier, que a gente lembre do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá a eficácia da prece. Às vezes tem situações que a gente não pode mudar. Tem situações que a prece a gente muda, mas tem outras que a gente não pode mudar. Então, quando vier aquela situação que eu não posso mudar, que eu entenda que a situação não é para mudar a circunstância, mas é para mudar a mim mesmo. E lá no Evangelho, na eficácia da prece, lá vai dizer, tem uma prece que é 100% atendida por Deus. Um pedido que é 100% atendido por Deus. É quando você pede coragem, paciência e resignação. Então, quando a gente pede esse pedido, Deus atende 100%. Jefferson, muito obrigada. Você não sabe o bem que você me fez com suas falas, com sua palavra. Jefferson também é escritor, Jefferson lançou um livro agora. Fala dele, Jefferson, pra gente. Falar nisso, depois me mande seu endereço, viu? Preciso mandar o seu. Mandar o seu. Gente, o livro, primeiramente, antes de mais nada, é muito belo, as coisas que você aqui colocou, né? Paulo, esse gesto de confiança, porque ele tinha ali encontrado com Jesus, e ali, a partir daquele momento, ele aprendeu que estar com Jesus é confiar. Estar com Jesus é dizer, não, eu creio, mas eu sei. Né? Mas, sobretudo, é estar vivenciando este tempo, seja ele de dor, seja ele de alegria, seja ele de tristeza, seja ele de felicidade, mas é aproveitar cada minuto, cada lição. E será lá na obra, então, minha amiga, agora deslocando um pouco, na obra Kardec, A Chave para Entender Jesus, publicado pelos meus queridos amigos da editora Letra Espírita, um abração apertado para todos eles, nesta obra aí, muito singela, que escrevi, sem dúvida nenhuma, por intermédio da expiação também, né? Da inspiração, né? Eles me inspiraram, sem dúvida nenhuma, porque meu pensamento por si só é muito fraco, muito pequeno, não há dúvidas disso, né? E ali eu trago conceitos, temas que permeiam o nosso dia, junto com o Evangelho, né? Vou fazer uma passagem pelo Evangelho, por obras complementares da doutrina espírita, e é claro que eu dou um leve toque de psicologia, como é de praxe, né, da minha profissão. Então, eu dou um leve toque ali. Então, ali eu vou falar sobre os tipos de sonhos, os sonhos psicológicos, os sonhos espirituais, que são de caráter transcendente, mediúnico, premonitório. Vou ali falar de família, de autoconhecimento. Vou estabelecer nas bem-aventuranças um caminho que vai sendo, por assim dizer, uma bem-aventurança, ou seja, uma virtude conduz a outra com maior excelência. Então não se pode ser resignado sem se ser humilde. E se somos humildes e resignados, haveremos de ser mansos, compassivos, misericordiosos, justos, puros. Então,
eu vou estabelecendo esse vínculo. Falo ali também sobre a contemporaneidade, sobre energia psíquica, enfim, vários temas de suma importância que permeiam a nossa atualidade, né, Cris? Que está lá, Uhum. junto à editora Letra Espírita aí, e quem sabe em breve aí vem mais novidades, né, minha amiga? Mas é Oh, que isso. assim Obrigado, seja. obrigado. E ressaltando o que você falou, a importância da prece nos dias difíceis, a importância da prece nos dias de dor. Jesus no Getsemane, quando ali sentia as expiações ah, chegando perto dele, e ele ajoelha num gesto muito singelo de submissão a Deus, ele ensina que frente à dor, o desespero pode querer até chegar, mas você precisa relembrar que você tem um pai, e este pai zela por você. E é preciso, nesta exata hora, colocar em prática exatamente estas virtudes, a confiança, a resignação e a paciência e a coragem. Muito obrigada. Você sempre vai estar, no meu olhar, sempre vai estar naquele grupo de pessoas que não só ensinam, mas que edificam a gente. Porque toda vez que eu escuto você, eu me edifico um pouco. Eu durmo bem, eu durmo pacificada, eu acordo em paz, porque você fala de uma forma que a sua fala consegue penetrar na gente de uma forma que a gente se sente tocado. Como a mulher que tocou em Jesus e Jesus falou: alguém me tocou aqui, sabe? E você consegue tocar a gente. Então, eu agradeço muito a você. Eu sei que você vai vir outras vezes falar pra gente. O Oh, livro dele, é isso. pessoal, comprem, porque é um livro assim, eu ainda não li não, mas eu já sei que é um livro maravilhoso, vale a pena ler, vale a pena estudar, vale a pena ter. E Jefferson também está com um canal no YouTube, né, Jefferson? Estou lá, Jefferson Vasques, traço Jesus e Kardec. Lá eu coloco todas as minhas lives. Estou tentando ver se em desdobramento ou é que espírito evolui. Eu sou muito superior. Se eu fosse mais evoluído, eu podia fazer a bicorporeidade. Então, tu durma ali, né? Gravava um vídeo e colocava lá, né? Mas brincadeiras à parte, estou tentando arranjar um tempo para a gente fazer uma série aí de estudos sobre Leão Denis e Joana de Ângeles, né? Linkando os dois, né? E, Maravilhoso. e vamos ver aí, é o meu projeto, gente, né? Mas E lá com tem certeza meus, tá certo, as minhas lives, tá tudo lá. E tá? tem os E programas hoje quinzenais que se intitula Nos Passos de Jesus, Cris. é, Transmitido pela Rede Amigo Espírita, TV7 e Web Rádio Fraternidade. Ele é quinzenal. Semana que vem vai estar aí, tá? sim. E a gente vai ter alguma surpresa em abril. Tem o Alberto Almeida, depois em maio Simão Pedro. E logo, logo é você que vai ser chamado a partir de junho. Aí se prepara. Amém. Eu vou te pedir para fazer a prece final, você faz? Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e trazer aos nossos corações, aos nossos pensamentos, a imagem de Jesus, querido amigo, divino irmão, mestre, caminha sobre as águas de nossas consciências, apazigua o mar de nossas emoções. Por vezes se fazem tão agitados. Chama-nos, mestre, no meio da tempestade, como fizeras com Simão Pedro, para sair do barco do medo, do pessimismo, da desesperança, para caminhar sobre a água contigo. E caminhando contigo, não há tempestade que possa vencer. Seja, mestre, sempre nosso porto seguro. E rogamos aos amigos espirituais que obram tua extensa vinda, para que sempre conosco esteja, nos inspirando a vivenciar este tempo junto a ti, junto aos nossos irmãos, para enfrentar este tempo de adversidade, de expiações junto a ti e aos nossos irmãos, e para nos conectarmos com Deus. Que sua paz imortal se faça presente hoje. Que assim seja. Que assim seja. Meu amigo, muito obrigada. Receba o nosso abraço, o lado do coração te abraça, o lado do coração te acolhe. Eu já te falei que você ainda vai vir aqui, você e Paty,
para fazer um trabalho espírita, assim, um final de semana, assim, de seminário, de palestra, para a gente aprender mais com você, assim, no ao vivo também, aqui no presencial. Com fé em Deus você vai vir. Que Deus te Que, abençoe, que te dê assim a seja, meu paz. amigo. E que todas Obrigado. as pessoas que participaram, aqueles que ficaram, os rotativos, que a paz de Jesus também possa encontrar todos eles. Olha aí, ó, gratidão, gratidão. Igualmente, viu, meu amigo? Obrigado pelo carinho. O meu forte abraço ao Rafa, você, a sua família, ao Lar do Coração, que sempre me acolheu e me acolhe com carinho, com amor, né? Ah, quando eu falo para a Paty, ó, a Cris quer levar, ela falou, pode chamar que a gente tá lá. A gente vai com muito carinho para falar de Jesus, da doutrina E da sim, felicidade. em breve, com Um fé em Deus. abraço, com certeza. Outro. Fica Forte com abraço a Deus. você e a todos. E até Tchau, mais. tchau, viu, amiga? Até mais. Até. Até.